Galera, bom dia. Professor Fernando para mais uma aula de geografia para os nossos alunos, dos oitavos anos A e B. Então nós vamos trabalhar região sudeste, que faz parte da apostila 2, capítulo 3. Tá? Quando eu falo de região sudeste, eu vou falar de uma região composta por 4 estados. Então, composta pelo estado de São Paulo, composta pelo estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 4 estados. É uma região que é muito conhecida, muito chamada de coração do Brasil. Por que é chamada de coração do Brasil? Ela é chamada de coração do Brasil pelo seu dinamismo econômico, a região que tem um maior número de indústria, ou seja, uma região industrializada, é uma região com um forte setor terciário, ou seja, forte setor de comércio, de prestação de serviços, além de uma agropecuária com tecnologia, Nós não podemos esquecer que a região sudeste é a região mais populosa, é a região mais urbanizada, Então, se nós pegarmos a extensão territorial da região sudeste, nós vamos ter mais ou menos 927 mil quilômetros quadrados, com uma população de quase 81 milhões de habitantes. Então, todos esses dados que eu passei para vocês, todas essas características que eu passei para vocês, já dá uma ideia do dinamismo da região sudeste do Brasil. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Estou fazendo isso com um maior carinho para vocês, espero que vocês curtam essa aula. Vamos falar agora do quadro natural da região sudeste, Quando eu falo de quadro natural, vou estar falando dos chamados aspectos físicos, Vamos falar um pouquinho do relevo da região sudeste, vamos falar da hidrografia da região sudeste, vamos falar do clima e da vegetação dessa região. Começando pelo relevo da região sudeste. Primeira característica importante, pessoas, a região sudeste é uma região de grandes altitudes. Então, olhem só, mais de 80% da região sudeste tem altitude acima de 300 metros. E se nós pegarmos mais ou menos 13% da região tem altitudes acima de 1.200 metros. Então, é uma região basicamente formada por planaltos. Então, é uma região basicamente formada por planaltos. Vamos verificar cada parte dessa região no que diz respeito a relevo. Vamos começar pelo litoral da região sudeste. É importante ressaltar que a parte litorânea é a parte da região onde se concentra a maior parte da população dessa região. Então, essa região é formada pela planície litorânea. Planície formada em todo o litoral da região, banhada pelo Oceano Atlântico. Essa região ela é formada de rochas sedimentares recentes, lá da era Cenozoica, da era mais recente possível, E é importante ressaltar que próximo a essa região, já entrando mais para o interior, nós vamos ter os chamados planaltos cristalinos. Planaltos cristalinos, É o planalto de uma estrutura geológica bem antiga, da era pré-cambriana, Esse planalto cristalino é formado por planaltos e serras. Então, nós temos serras importantes nessa região, como a Serra da Mantiqueira, que quem viaja por exemplo, para Campos do Jordão, tem que subir a Serra da Mantiqueira até chegar na cidade. Temos também a Serra do Mar, para quem desce, por exemplo, para Bertioga, então desce a Serra
a Serra do Mar. Então, são características desse relevo, planaltos e serras. É importante passar para vocês que esse planalto cristalino, né, ele tem uma definição muito lógica, dada por um importante geógrafo, né, o Aziz Abi Saber, um geógrafo de origem árabe, que ele define essa região de planaltos e serras, os planaltos cristalinos, como a região de mares de morros. Olha só, guardem isso, vai aparecer na prova de vocês. Então essa região de planalto cristalino, ou seja, de planaltos e serras, então coloco aí a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. Essa região é conhecida, tá? E foi descrita por um geógrafo, né, de origem árabe, Aziz Abi Saber, como uma região de mares de morros. Seguindo, tá? Aqui, ó, bem na divisa de São Paulo com o Paraná, nós temos a depressão periférica, tá? Área de depressão periférica, uma área de declive. Essa área também é conhecida como uma área de depressão da borda da bacia do Paraná. Então é importante vocês estarem localizando. Eu dou até uma dica, ó, depressão da borda da bacia do Paraná. Essa região tem que estar próxima à divisa com o Paraná. O próprio nome já define. Como planície litorânea, já define uma área próxima ao Oceano Atlântico, né? Aí eu vou ter o que? O Planalto Meridional, adentrando mais a parte do chamado Oeste Paulista. Essa região é importante, que essa região foi determinada a partir de rochas de origem vulcânica, as chamadas rochas magmáticas extrusivas. Essa região tem um solo muito fértil da chamada terra roxa. É importante salientar isso. Essa região muito próspera, ó, agricultura muito forte. Aí nós temos, para finalizar a parte de relevo, a depressão San-Franciscana. Essa depressão é uma área também de declive, próximo ao sertão nordestino. É uma região que tem, ó, as 3 eras geológicas: a era paleozoica, a era mesozoica e também a era cenozoica. Tá? Alguma dúvida em relação a relevo, mande para mim através do aplicativo, nós vamos estar tirando esta dúvida. Vamos para a parte hidrográfica. Então, vamos falar das águas, né, dos rios da região sudeste. Nós temos, olha só, 3 bacias importantes na região sudeste. Começando aqui, ó, por essa região aqui, ó. Aqui nós vamos ter a bacia do São Francisco, né? A região onde nasce o rio São Francisco. Então nós temos uma bacia, né, importante no cenário nacional, na qual nós temos o rio São Francisco, o segundo rio mais importante do Brasil, que nasce na região sudeste. Muitas pessoas menos informadas, né, acham que esse rio, o rio São Francisco, nasce no Nordeste, mas ele nasce no estado de Minas Gerais, na Serra da Canastra. Suas águas correm em direção à região Nordeste. Tá? Então, a primeira grande bacia hidrográfica. A segunda bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Paraná, que tem como rio importante o rio Paraná. Essa bacia tem toda uma importância até econômica, né? Porque a partir dessa bacia hidrográfica, né, do rio Paraná, são transportados os produtos, né, produzidos para o Mercosul, o bloco econômico no qual está inserido o Brasil. Aqui nessa região nós temos a bacia do leste e nessa região
a bacia sul-sudeste, que é considerada uma bacia hidrográfica secundária. Então, bacia do leste, sul, sudeste nessa região. Finalizamos hidrografia, vamos falar um pouquinho de clima e vegetação. Quando eu falo de clima e vegetação, eu falo de paisagem climatobotânica. O que seria paisagem climatobotânica? Na realidade, é a relação entre clima e vegetação. É importante ressaltar, para cada tipo de clima eu tenho um tipo de vegetação. Então, vamos lá, falando em clima, vamos falar de clima primeiro. Qual o clima que predomina na região sudeste? Qual o clima predominante da região sudeste? É o clima tropical de altitude, vai pegar grande parte da região sudeste. Se eu disse para vocês no início que a região sudeste ela é composta, o relevo é composto basicamente de planaltos, né, com grandes altitudes, eu vou ter o clima predominante, o clima tropical de altitude. Só esse clima? Não, eu tenho vários outros climas dentro da região sudeste, como o clima tropical litorâneo, também conhecido como clima tropical úmido, ou seja, o clima que margeia o litoral da região sudeste. Tá? Esse clima tem características de um clima quente e úmido, recebe as brisas marítimas vindas do Oceano Atlântico. Eu tenho nessa região aqui, ó, o clima semiárido, que é um clima mais seco, tá? Na divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia, na região nordeste. Então aqui, clima semiárido, é um clima que tem a escassez de chuvas, né? Então dizem que nessa região chove no máximo 750 milímetros por ano, é a mais baixa pluviosidade do Brasil. Nessa região aqui, ó, nessa região de Minas Gerais, eu tenho clima semi-úmido, né? Alguns especialistas chamam de clima tropical continental essa região aqui. E por fim, ou para finalizar a questão de clima, nós temos um clima aqui, ó, divisa com o Paraná, que é o chamado clima subtropical, né? É um clima que tem as estações bem definidas, né? As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Então, voltando, só para fazer uma revisão rápida de clima para vocês. Clima que predomina, clima tropical de altitude. Aqui no litoral, clima tropical litorâneo ou clima tropical úmido. Aqui, divisa Minas Gerais com Bahia, clima semi-árido. Essa região, Minas Gerais, aqui ó, fazendo divisa com a região centro-oeste, clima semi-úmido ou clima tropical continental. E aqui nessa região, divisa com a região sul do Brasil, divisa com o Paraná, clima subtropical. Para cada, como eu disse para vocês, para cada tipo de clima, eu vou ter um tipo de vegetação. Então, se eu pego aqui, clima que predomina, que é o clima tropical de altitude, eu vou ter florestas tropicais, né? Vai ser mais ou menos um misto de Mata Atlântica com a mata de araucária, que faz parte do clima subtropical. Então, eu vou ter aqui predominando a chamada floresta tropical. No litoral, onde eu tenho clima litorâneo, clima tropical úmido, eu vou ter a Mata Atlântica, a floresta tropical pluvial,
Mata Atlântica aqui nessa região, tá? Clima semiárido, eu vou ter a caatinga, aquela formação vegetal mais seca, aquela formação vegetal conhecida como uma formação vegetal xerófila, cujos vegetais conseguem se adaptar a lugares secos. Esse clima mais subúmido aqui, semiúmido, né? Eu vou ter o cerrado, esse tipo de clima, o cerrado. E aqui, clima subtropical, eu vou ter a floresta subtropical, também conhecida como mata de araucária. Pessoas, foi um breve relato sobre quadro natural da região sudeste, né? Eu dei algumas noções, passei para vocês o quanto a região sudeste é importante, tá? Vamos finalizar pedindo que vocês já olhem o aplicativo do colégio. Eu já vou colocar algumas questões pertinentes a este conteúdo, tá? E já venho com uma próxima aula falando sobre população e urbanização da região sudeste. Obrigado e tenham um bom dia.